faço mil coisas ao mesmo tempo, mas está dando tudo certo. Estou amando fazer o que estou fazendo. Então, essa live de todas as quartas-feiras, às 19h30, tem o propósito de trazer pessoas que passaram por N experiências de vida, né? E que mudaram os rumos por razões as mais diferentes possíveis, né? E tem histórias maravilhosas para nos contar. Então, eu sei que você é uma dessas pessoas, né? Um blogueiro aí de primeira, que traz muitos ensinamentos. E, além de ser uma pessoa que eu conheci lá atrás, no trabalho, uma pessoa que foi um braço, quase um braço direito, né? Que a gente trocava ideias, era uma coisa muito legal. E sempre uma pessoa muito confiável. Então, eu estou muito feliz de saber que você aceitou estar aqui conosco e já está conosco, né? E eu vou te passar a palavra, mas a sequência é aquela que a gente já colocou lá na live, você faça como você quiser. Eventualmente eu vou te fazer alguma pergunta ou não, dependendo da forma como as coisas estiverem sendo conduzidas, mas a estrela do dia, da noite, logicamente que é você. Seja bem-vindo, pode se apresentar aí para todos os nossos seguidores, né, que vão entrando aos poucos, depois a gente vai falando rapidamente com eles. A palavra é sua. Boa noite, Pedrinha. Boa noite. Olha, estou muito feliz por estar aqui conversando com você. Jamais imaginaria estarmos aqui juntos falando sobre nossas experiências, né? Então, eu fiquei muito feliz. A Lourdes foi a grande arquiteta desse encontro aí. Então, cara, é muito bacana, muito bacana. E você é sempre muito generosa, né? Me apresentando desse jeito aí, até fiquei surpresa, assim. Muito bacana. E eu também estou acompanhando o seu trabalho, e, enfim, né? Estamos aí trilhando nossos caminhos e tentando encontrar nova fase, nova vida, novo tudo, né? Novo tudo. E Isso aí. como você quer, faça as perguntas e a gente vai falando aí, né? Vamos Tá bom. trocando ideias, tá bom? Serginho, assim, eu queria Obrigado. primeiro assim, que você contasse assim, uma breve história de quem é o Sérgio, né? Quem é o Sim. Sérgio aí, né? Como diz uma amiga minha, quem é o Sérgio na fila do pão? Bom, eu sou maranhense, né? Estou aqui na cidade de Tutóia, que eu chamo de paraíso, né? Um paraíso do Maranhão, aqui pertinho dos Lençóis Maranhenses, né? E saí daqui em 76 com a ideia fixa, né? Eu nem sabia, só vim saber dessas coisas agora, bem depois da aposentadoria, que eu estava programado para estudar, para arranjar um emprego, né? E fui para Belém, ganhei a vida lá, e depois eu fui para Rondônia, lá nos anos 83, quando em 84 eu conheci a Seron, né? 1º de setembro de 84, entrei lá, né? Sabe como é que é? Vida de nordestino pobre, difícil pra caramba. Mas eu consegui terminar o segundo grau, fiz curso de datilografia, e isso serviu muito lá naquela hora do processo seletivo, né? E a Sandrinha, você conhece a Sandrinha, foi a minha recrutadora. Uhum. Até hoje somos muitos amigos. E, e aí, o que foi que aconteceu, né? Como os pais, né? Meu filho estude, arranje um emprego e se aposente nele, né? E aí encontrei um emprego que não tinha como sair, então, e o emprego foi meu fim, né? Então, a meta era o emprego, mas só que eu não sabia disso. Então, achei um emprego, parei de estudar e pronto, e fui viver a vida. E aquele negócio da estabilidade, né? Assim, ó, arranje um emprego para não se preocupar com o dia de amanhã, aquele negócio todo. É uma preocupação dos nossos pais, que tão queridos, só que é o nosso bem. Mas o certo é que aconteceu isso comigo, né? De não entender o processo e achar que o emprego era o fim, parei de estudar. Eu só vim acordar para isso quando, em 94, 10 anos depois, né? Que aconteceu, que chegou o Fernando Henrique com um plano de desestatização, e aí você é obrigado a mudar porque as coisas não estão mais como você imaginava. E aí foi o meu primeiro choque, e eu descobri ali naquele dia que a estabilidade não existe, né? E hoje eu sou muito crente disso. Aí voltei a estudar, e com os 40 anos entrei numa faculdade de administração. Para você ver como são as coisas, eu criticava a faculdade porque os professores queriam que a gente fosse empresário. Eu disse, não, eu quero ser empregado.
Loucura. Eu lembro que a minha primeira apresentação, eu lembro de uma revista Você Se.A. que tinha na capa assim, Me eu, lembro. eu quero ser empregado, né? Mas eu acabei descobrindo lá um jeito, eu me descobri como a menor unidade de uma organização e que todos os princípios de administração poderia... Eu comecei a viver me administrando como se fosse uma empresa. Você Se.A. foi uma ideia muito bacana, né? Então, Sérgio Sociedade Anônima. Então, em 2000, 2003, esse negócio ficou muito bem encaixado. Eu criei uma filosofia de vida, mudar para viver melhor, né? Onde o céu ainda é, né? Qualquer zona de conforto, não aquela zona de conforto, né? Como eu estava antes, mas se eu estou confortável, eu estou no céu. Se eu estou desconfortável, é o inferno. Então, vamos transformar o inferno em céu. Pode ser uma unha encravada, vai resolver ali os pequenos problemas. E aí foi que começou a mudar realmente minha vida, foi a partir de 2003, com esse mantra que eu chamo, né? Com essa big idea, né? Com esse negócio daí do marketing digital, né? A minha big idea é essa, mudar sempre para viver melhor, para melhorar a vida. Melhor. Isso. Agora, Serginho, vamos lá. Deixa eu só aqui contextualizar a coisa. Você, quando entrou na Ceron, foi o seu primeiro emprego. Você saiu lá do interior do Maranhão para ir para Rondônia, já concursado? Não. Já selecionado para trabalhar? Não, eu fui para Belém primeiro, fui office boy de uma empresa de fósforo, Fiat Lux, né? Sim, Ali foi bacana esses dois empregos, porque eu comecei a entender ali a questão do processo, né? Entrava as toras lá pelo rio, as toras, e saía o palitinho de fósforo lá do lado. Eu fiquei sempre... Depois eu acabei derramando café em cima da mesa do diretor, um monte de ações, porque a ação naquela época era feita em título de papel, né? Isso eu estou falando de 77, por aí. Sim. E aí fui despedido, e aí eu entrei numa fábrica de saco de estopa, de uma empresa têxtil, que teve o mesmo processo. Vinha a juta pelo rio, né, pelo rio Guamá, e saía saco de estopa para ensacar café, essas coisas. E nesse eu passei 5 anos, né? E aí foi quando o dono da empresa, ele disputou o governo, junto com o Java Passarinho naquela época lá, e aí ele gastou tudo e a empresa quebrou. Aí foi quando eu fui para Rondônia. Mas E naquela você época... tinha quantos anos naquela época? Desculpe. Eu cheguei em 83, eu sou de 61, com 22, 21 anos, entrei na Ceron com 22. Bem novinho, né? Bem novinho. Quer dizer, é uma coisa assim, que na ocasião o filho sair de casa jovem, bem jovem, em busca de emprego, não é só com o nordestino, na verdade, né? Sim. Era uma Sim. coisa absolutamente necessária, Sim. porque não tinha outro jeito de você crescer. E Sim. como os pais sempre diziam, é isso aí, você tem que ter algo certo na vida, né? Agora, não foi ruim, né, Sérgio? Olha só não foi como é ruim. que é a história. Não foi Você ruim. foi com 2 empregos lá de transformação. Sim. Entrava madeira, saía palito. Entrava junta e saía saco de estopa. Então, assim, já estava se criando dentro de você alguns embriões para ser o Sérgio de hoje. Sim. Depois você vai para Rondônia, entra no emprego que nós diríamos, eu sei porque aconteceu comigo também, eu entrei no IPEA, era assim como se fosse, nossa, eu fiquei rica, né? Assim, exatamente. Né? Assim, a sensação é essa mesmo. Então, quer dizer, a instabilidade ela realmente não existe, mas naquela fase em que você viveu isso, ela teve a sua importância. Teve. Né? Porque tudo faz parte do nosso amadurecimento, né? Claro. A gente não lamenta, a gente só... Quer dizer, criou-se ali uma zona de conforto para que depois você percebesse que estar naquela zona de conforto não era todo, né? Que maravilha! E que maravilha que é você ter percebido isso. Olha só, a impermanência, porque nada é realmente permanente. Sim. E nós estamos sempre nesse ciclo, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. Quer dizer, você teve a oportunidade e aproveitou, coisa que muita gente acaba não fazendo, que prefere ficar lamentando. Vai vender, sou
sou sofrido, sou não sei o quê, o governo é isso, não sei o quê, fulano é isso, todo mundo leva a culpa, mas não abre os olhos para ver que você pode fazer melhor. Então, é sobre isso a nossa live de hoje, pessoal. Daí o Sérgio vai nos contar como é que é viver, né? Viver melhor, esse viver melhor que ele apregoa e que é lindo, maravilhoso. A palavra é sua para contar a história. Pedrinha, essa parte aí da reclamação, né? Quando eu parei de estudar e achei que tinha me estabilizado mesmo, eu fiquei arrogante, fiquei reclamão, eu não tinha culpa de todo, era todo mundo menos minha. Né? Agora assim, olhando em perspectiva, retrospectiva, isso está muito, né? Esses 10 anos aí foram realmente... Olha, eu cheguei a ser tão assim que eu não sei como... Mesmo assim, consegui ser gerente lá de uma seção, que era a divisão de seção, e tinha uma moça que era administradora, e eu pensava, Sérgio, vai estudar. E eu dizia, não, olha, essa moça passou 4 anos estudando, e eu sou chefe dela, eu mais de quero, por que eu vou passar muito tempo assim? Cabeça, né? E tudo por conta tudo por conta da estabilidade, não tinha futuro, gastando, recebendo tudo ali, foi a fase, mesmo ganhando bem. Eu fazia minhas contas com cerveja, uma cerveja lá em Rondônia, era o preço de 4 cervejas no Nordeste, acho que por isso que eu vinha para cá todas as férias, para poder beber mais, né? Só pensava nisso. E essa ruptura lá da ameaça de perder o emprego, que começou a fazer mudança, e aí foi quando eu comecei a assumir realmente esse que o Paulo Vieira chama de autorresponsabilidade, foi quando eu comecei a assumir assim. Não, olha só, a empresa já tinha 13 anos de empresa, mas só depois dessa consciência que eu fui ver plano de carreira, né? Que aí eu fiz um plano para mim, a palestra a palestra Mudar para Ver Melhor tinha um plano que eu coloquei lá como exemplo, mas esse plano era o meu plano e eu nem sabia disso, né? E aí depois de algum tempo eu fui olhando ela lá e eu tinha realizado aquelas coisas todas, com relação ao salário, essas coisas todas assim. E é engraçado isso quando a gente escreve, mesmo que não tenha assim muita consciência disso, né? Mas é muito poderoso você escrever o que você quer ser no futuro. E pode até esquecer. Né, o seu cérebro já leu. Já leu. E aí foi quando, com 40 anos, eu lembro que fui entrevistado, porque eu raspei minha cabeça que, na verdade, esse sonho lá de passar no vestibular, foi vestibular mesmo, na Federal. Né? Eu mesmo pelei minha cabeça, né? E fui entrevistado como um exemplo, né? Como é que uma pessoa de 40 anos começa a estudar. E foi assim. E a partir daí eu coloquei uma meta para ser diretor na Seron. Aí cheguei a ser gerente de RH por causa dessa meta, né? Por causa dessa meta. Porque não tem aquele negócio, mire nas estrelas, assim, chegue pelo menos à lua, mas você sai. Quando você traça uma meta, você pode até não chegar, mas você sai do chão, né? Você sai do local que você está e acaba encontrando alguma coisa, não necessariamente que você colocou como meta, ou distante até coisa melhor. Mas o fato é que quando você coloca um propósito de longo prazo, faz você andar e quando você começa a andar, as coisas começam a acontecer. Né? Foi mais ou menos isso. Ficou muito claro, muito claro. Muito claro. E assim, né? Você quando você pensou, poxa, não pensou, porque na verdade as pessoas falam, tem que sair da zona de conforto. Não. Você tem que ampliar a sua zona de conforto. Né? Tem essas ampliar não é ficar na mesmice, pelo contrário, você criar novas formas de você olhar a vida, olhar o que está acontecendo ao seu redor. Muito bem, meu amigo, vamos lá. E aí, como foi que se deu como é que tem se dado, como é que está esse crescimento teu, que de repente foi bem legal, e como é que é essa história da riqueza? Eu sei que você tem muita coisa boa para contar para nós. E aí, o tempo passou e a luta foi outra, né? Comecei a pensar diferente, a questão da grana mesmo, comecei a ficar mais responsável, voltei a usar cartão de crédito, voltei a usar cheque,
com responsabilidade, né? Porque quando é nessa época da estabilidade, como você sabe que no final do mês tem, né? Então você não liga muito para isso. É impressionante essa. Estou aqui vendo aquela época ali, né? Então, Sim. devia 2, 3 salários, então você recebia, pagava tudo e já começava a pedir emprestado de novo, né? E aí você você toma consciência disso, aí para de beber, parei de fumar, né? Essas coisas todas. Depois fui ver o tanto de dinheiro que eu gastava no final de semana, assim, e eu nem sabia que gastava tudo aquilo. Você começa a colocar as coisas no papel, escrever. Foi quando eu comecei a escrever, e aí criou-se a sensação de estar no controle da vida. Porque é claro que a gente não controla 100%, mas a gente tem que nos dar a liberdade de achar que está no controle, né? E Aham. isso, e isso faz uma diferença muito grande, porque o dia de amanhã existe, o ano que vem existe, né? E é pena não, né? Senão não estaria nem falando sobre isso, mas o certo é que, olha só, eu cheguei a fazer poupança, como é que é, a previdência privada, mas por causa das moças do Bradesco. Lembra? Ela ia lá, como a gente tinha uma referência lá, chegava Uhum. numa loja, né? Chegava numa loja, a gente tinha quase, nem fazia crédito. Da Serol, então leva, não sei o quê. Então o pessoal ia vender essas coisas. Eu comprava por causa das meninas, não por causa do futuro. E quando eu ia viajar, eu não queria nem saber se estava resgatando dinheiro com multa, né? Porque quando você faz com prazo determinado, se você tirar antes, você perde. Mas não queria nem saber disso, né? E, Uhum. enfim, irresponsabilidade total, totalmente. Né? E aí, quando você toma consciência que você começa a ter uma meta e necessariamente eu chamo isso de hábito base para outros hábitos, né? Então você começa com um e começa a olhar para as outras áreas da vida e você aqui cabe uma meta, aqui cabe uma meta, daqui a pouco você está cheio de meta para tudo quanto é lado. É Mas verdade. aquela coisa que eu falei, você começa a andar e você vê um monte de coisa que pode fazer que você não estava enxergando e só mudou a cabeça, né? A situação continua a mesma, a sua cara continua a mesma, eu chego até que a gente não olha, não vê com os olhos, a gente vê com a mente, né? Você troca a mente e a gente começa a enxergar diferente. Muito bom. Ô, meu amigo, me diz uma coisa. Você tem filho, Sérgio? Tenho 3 filhos. A Você, quando Luciana, você voltou para o Maranhão, sim. eles voltaram também ou já estão na vida? Não, todos eles. Aconteceu o seguinte: a minha filha mais velha casou, foi embora. Aí a nossa filha Tá veterinária, sem... lá em Porto Velho, não tem o camp, né? Ela foi para o interior, também caiu fora. Meu filho foi para Brasília, só ficou eu e a minha esposa, e já estava aposentado, né? E aí, vamos embora daqui, vamos embora também, né? Mas vir para cá já era uma ideia fixa desde quando eu saí daqui. Então, não fui para Paris, não fui para os Estados Unidos, porque todas as férias eu queria vir para cá. Né? Então, nesses 40 anos que eu passei fora, eu vim 20 vezes aqui nas férias. Você foi para um Então, lugar onde você está sempre em férias. exatamente, vim para cá, o lugar que eu sempre tive férias. Né? Esse negócio, hoje eu estava conversando com uma pessoa e, e ela morou nos Estados Unidos e volta, né? E depois a gente foi falar sobre isso. Muita gente vai para fora e volta também para o Brasil, né? E também dentro do Brasil tem Tem tanto lugar esse, bonito, né? esse filho pródigo, né? Que vai para outro estado ou para outra cidade e volta para o mesmo lugar. Eu nunca me senti pertencente lá. Eu sentia muita falta de falar com as pessoas da minha geração. E é tão incrível que pessoas assim, que há 40 anos eu não via e parece que a gente nunca se separou, parece que sempre esteve ali do lado. É impressionante isso. É Assim, incrível, né? Eu incrível, sinto isso quando eu vou também no meu interior, é que eu saí com 5 anos. impressionante, impressionante, impressionante. É verdade. Então, acho que estou realmente no lugar, né? Tem esse negócio de você achar o lugar para ficar, então acho que achei. Depois É. de um bom tempo, achei. Agora, me fale.
do Viver Melhor? Pois é, então, vir para cá faz parte disso, né? Eu estou com 61 anos já. Assim, eu fiz uma outra faculdade também, escapei lá da demissão de 2000, né? E aí fui estudar, mas aí eu sabia que isso ia acontecer um dia, né? E uma vez, lá em 2012, pensando nisso, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque não via administração como emprego, né? Olha só, pensando em emprego, né? Estudar para... Ainda pensava assim. O ciclo voltando, né? Até que... E eu sempre, desde 2003, um professor de marketing, ele falava assim, olha, para você entender, para você fazer as pessoas comprarem, você tem que se conhecer, você tem que saber como compra, né? E aí, esse negócio do autoconhecimento, foi aí que eu comecei esse negócio de autoconhecimento. Aí fiz curso de Enneagrama, porque ele era voltado para isso, né? Era até promotor desse tipo de curso, né? E ficamos amigos e ele até faleceu de Covid, né? Mas essa minha versão devo muito a ele, porque foi ele que despertou isso, né? E aí comecei essa busca, né? E meus livros todos eram para isso, todos de autodesenvolvimento e tal. E aí eu achei de fazer direito, que não tinha um livro de direito, mas pensando no trabalho, pensando no dinheiro, né? E aí, quando eu me formei com 57 anos, já com a AB e tudo, passei na primeira vez, né? Em maio, passei na AB antes de terminar o curso. E aí fiz minhas redes sociais, e aí aconteceu, eu formei em 2017, em 2018 a Seron foi privatizada. Só que dessa vez eu não tive medo, porque já estava esperando por isso, já estava preparado, que é totalmente diferente, né? E já tinha para se aposentar também, né? Sim. Né? Na verdade, em 2014 eu já estava aposentado. Eu me precipitei para aquele negócio lá de mudança de aposentadoria. Quer saber? Vamos me aposentar logo, pegar esse dinheiro e guardar para investir no futuro. E aí, quando 30 de abril, de outubro, quando a Seron foi finalmente privatizada, eu estava indo trabalhando numa sexta-feira, né, escutando lá a CBN, e aí, no finalzinho do programa, só deu tempo de dizer que ia ter um evento no final de semana de marketing digital, e só deu tempo de pegar o número do João Neto, né? E eu parei o carro e liguei para ele, e me inscrevi e fui para lá. E naquele dia lá, eu resgatei esse projeto de 2003, que era mudar para ver melhor. Cara, eu vou botar isso na internet, né? E aí, dali eu decidi que não ia advogar. E também decidi que não ia ser mais empregado. Decidi que eu ia... Já que eu estava aposentado, então eu ia ter aí um tempo para me sustentar sem... Eu estava da renda passiva, né? Então eu vou ter tempo... Você pode advogar, então, depois de 2018? Não, eu não quis advogar. Aí eu já entrei numa empresa de multinível, né? E para ser vendedor logo, e gostei daquele negócio, uma turma que fala, que não tem medo de falar olha, eu quero uma vida melhor, quero ter um carro melhor, quero viajar, quero ter uma saúde boa, quero ter dinheiro do banco. E isso, cara, olha, nos 40 anos, né? Os colegas de trabalho, que era futebol, era falar mal do chefe, era falar mal do governo. Não tem. Agora, assim, olhando, né? Claro que na época também eu fazia isso. Mas olhando agora, assim, você vê a diferença de mentalidade, né? Porque a questão é essa, é mentalidade, né? Exatamente. Então, eu via as pessoas, alguns amigos que tinham negócios fora, de cara, mas eu já trabalho demais, eu vou trabalhar no final de semana. É engraçado que eu falava isso, mas quando era para estudar, eu estudava no final de semana, eu estudava feriado. Mas por quê? Porque o negócio era emprego. É impressionante como isso, o negócio da programação dos 10 a 7 anos ali, né? Hoje eu entendo perfeitamente isso e fiz muita programação. Então, eu decidi que não ia ser mais emprego e comecei a descobrir PNL, vou fazer um curso rápido de coach e tal. Então, eu vou me programar para esse negócio aí. Quando... aí eu já estava
peguei essa empresa, né, para ser vendedor, ligar para as pessoas, ajudá-las a emagrecerem. Como eu sempre gostei disso, então eu vou vender coisas boas para as pessoas, ajudar elas a mudarem a vida delas, né? Aham. E só que, assim, aí descobri, olha só como são as coisas, descobri um livro chamado Milagre da Manhã. Não sei se você conhece Milagre da Manhã. Eu faço, Milagre da Manhã Então, eu faço desde então, eu 2018. fiz o desafio contando, eu ia ser demitido dia 19 de março, né? Aham. Contei dia 30 dias para trás e comecei a me programar lá, né? Eu vou ser empreendedor, vou vender as coisas, vou mudar a vida das pessoas. No dia que eu saí na primeira semana eu já não estava mais na Serol. Eu ia para lá, mas eu não estava mais lá. Então, e Uhum. se não fosse isso, não teria suportado esse negócio que você sabe, que você vai tirando das coisas que você fazia, tira seus espaços, muda as pessoas, e você... No final, eu estava quase em pé lá na Serol. Mas eu não estava preocupado com isso. Levava meus livros para lá e pronto, está tudo certo. Né? Aham. No último dia, eu tirei uma foto da batida, né? 18 horas e 1 minuto, e postei lá com uma última batida. Saí dali e no dia seguinte eu estava lá no EVS do meu amigo, telefonando com as pessoas. Não, foi assim uma transição que... Eu só sei que ia Né? ser não porque eu tive que voltar lá para assinar, para assinar a Uhum. coisa. Mas, assim, fechado o ciclo, com chave de ouro, gratidão, 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 mas E, passou e bola para frente, cara. Bola para frente. Mas isso foi criado, não foi acaso, isso foi construído, essa mentalidade. sim. Né? Essa construção, ela é de cada um, realmente, Sim, né? Você pode fazer opções diversas, inclusive sofrer a vida inteira, ser infeliz a vida inteira por não se achar capaz de fazer sim, qualquer outra coisa que não seja aquilo que você vinha sim. fazendo há anos. E interessante, Serginho, acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso, não. Mas é por aí, eu acho que 2017, talvez, eu não me lembro, mas eu falo sempre, até que eu já fiz até uma live sobre o Milagre da Manhã, e que uma das coisas, eu até repetindo aqui para quem está nos seguindo, né? Provavelmente você já tem feito isso aí também, mas o Milagre da Manhã, ele tem umas orientações assim que são fundamentais. Eu passei a acordar, eu acordava às 6 horas para ir para o trabalho. Eu passei a acordar às 5 para fazer essa 1 hora antes. Você acordava 4? 30 dias, 30 dias. Eu passei a acordar. E eu fiz exatamente isso. Primeiramente, eu li, e depois eu peguei um caderninho e fui dizendo o que eu ia fazer antes de começar. Sim, E é muito legal, gente, porque é o seguinte, ele diz o seguinte, você estabeleça, veja o que você quer, qual é o seu sonho. Comece a sim, visualizar. Então, você quer um avião. Comece a visualizar você com esse avião, você curtindo esse avião. Visualizar é poderosíssimo. sim, Mas não basta você visualizar e, pô, sim, é um sonho, que é uma coisa etérea. Não, escreva o que você quer sim, fazer. Então, assim, visualizar, é escrever, é ler, é exercitar, fazer exercícios, né? Meditar. E qual é a sexta, Serginho? Não me lembro agora. Qual é a Como? sexta? Sei que eram 6 coisas. É silêncio, afirmação, visualização, leitura escrita e exercício físico. É Exercício exatamente. físico. O silêncio, né, que a gente faz pela Sim. meditação, né? Uhum. Ler, escrever, e é interessante o seguinte, você muda seus hábitos, você coloca na Sim. tua cabeça que tem que começar a ler alguma coisa, quer dizer, que você tem que fazer alguma coisa diferente do que você vem fazendo. Então, Sim. você escreveu lá, você visualizou, você pensou e tal, escreveu. Começa a ler alguma coisa que tem a ver com aquele teu sonho. Um livro. Ah, mas é um saco, você tem que tomar banho ainda, se arrumar, você começa. Sabe? Aí você começa a ver coisas que te jogam para trás. Então, por isso, tem que ser muito firme. Né? E aí, essa Aham. firmeza é muito legal, porque quando você se conscientiza de que é você, com seus propósitos, porque você criou naquilo ali o seu propósito, que se você não vencer, Sim. não vai ficar de joelho em caroço de milho. Mas você, pô, vai ser uma decepção. Mais uma frustração, ninguém merece, né? Aham. Então, olha, muito legal saber que você também fez isso. Olha só, eu comecei com 5 minutos, no final estava com 10 minutos para cada exercício desse. E tem mais, eu percebi que enquanto eu estava aqui tentando controlar os pensamentos no primeiro exercício, que é de silêncio,
Eu pensava em coisa bacana, então eu criei mais 10 minutos para anotar pensamento que viesse, né? Então Oh, eu fazia o silêncio, a afirmação, a visualização e mais 10 minutos para captar o que viesse lá. Tipo psicografar, né? E aí foi quando eu comecei a criar vídeos. Eu criei meu canal no YouTube e criei 30 videozinhos de 5 minutos. Toda vez que eu acabava o exercício, eu dava um depoimento lá. Né? Dava um depoimento lá, tá tudo legal, lá no YouTube. legal, E foi aí que eu legal. comecei com esse negócio de gravar vídeo e tal. Enfim, aí, não, é digital, digital, digital. É. Estamos aí. E depois que você começa, realmente, aí você vê. E você começa a ver que está ajudando as pessoas, né? É muito Sim. legal isso, né, Sérgio? Eu acho que assim. Bom, o bacana é que o mais ajudado sou eu, porque tudo que escrevo é para mim, né? No final é isso Compartilho. mesmo. Bacana. E, e agora, qual é o seu propósito? Né? Sim, deixa eu te contar aqui. Então, o que é que aconteceu entre outubro de 2018 a, a março de 2019, né? Então, o que aconteceu? Eu estava com uma profissão já engatilhada, troquei de profissão, deixei o emprego de 40 anos, mudei de cidade. E voltei ao estado anterior, que só eu e a Úrsula, né? Então, então foi assim, 4 mudanças muito grandes em muito pouco tempo. E eu acho que se eu não tivesse encontrado essa fórmula, esse método de pensar, eu não sei não como que seria esse negócio aí. Porque foi muita mudança. E aí, bom, e aí vim para desistir da advocacia foi a questão de mudar patrimônio mesmo, a qualidade de vida. Vamos arranjar um trabalho que eu possa fazer de onde eu quiser. Aqui tem internet, né? Bem diferente da época quando eu saí daqui, que não tinha nem água encanada, não tinha energia, não tinha nada. E hoje Uhum. tem tudo, né, praticamente. Então, a É. internet foi o ponto primordial para vir para cá. Então, vou trabalhar na praia. Já pensou um negócio desse? Ah, que delícia! E aí, né, aí começa a mudar, aí você pensa uma coisa, sim. E quando eu cheguei aqui, aquela euforia toda, aquele negócio todo, veio a pandemia. Na pandemia eu estudei pra caramba e aí não fiquei parado, li muito, recluso, fiquei com medo de pegar, nunca senti medo, tanto medo de morrer como nessa época, né? E, Aham. enfim, mas não era meu, não é ainda, não foi a minha época, né? E o certo é que eu tive que fazer uma outra adaptação, Pedrinho, de não fazer, esse negócio do merecimento, né? Merecimento. Cara, eu não preciso trabalhar de pronto, vai curtir um pouquinho lá e tal, mas eu me incomodava quando chegava de manhã, não tinha rotina. Cara, isso deu um desespero, isso deu um desespero. Eu tive pelo menos mais 3 ou 4 crises de taquicardia, isso é hipertenso, né? Então, do nada assim, a pressão para cima, assim. E aí eu comecei de novo, eu mereço isso, aí comecei a ir para a praia sem nada para fazer, porque eu levava ali, porque eu levava caderno. Eu vou ficar, porque eu vou ficar aqui olhando para esse negócio aqui e vou ficar tranquilo, porque, cara, eu posso fazer isso. Qual é o problema disso? Uhum. Daí, então, eu tô num outro projeto aqui agora e o mentor disse assim para mim, olha, parabéns que você escolheu estar aqui, depois eu vou falar que negócio é esse, mas tem uma coisa, parabéns porque você, eu conheço gente com 30, 40 anos que já entregou os pontos, né? Você com 60, só que você veio para cá, ok, mas só que para continuar, para merecer, que você vai ter que fazer as suas coisas aí. E eu vou lhe dizer uma coisa, para você se dar bem aqui, você vai pegar o seu passado, a sua bagagem e vai colocar no Museu Sérgio Ramos ali, porque nada disso vai prestar para cá. Tá vendo? Né? E é verdade, só que mesmo com essa eu peguei a fala dele, transcrevi aqui e tal, mas não dei bola. E continuei querendo fazer as coisas do meu jeito, né? A força da. Hoje eu entendo por que os empresários, quando compram uma empresa, eles demitem, porque a questão da cultura, realmente, para você pegar um sujeito desse e mudar a cultura, não é fácil, cara, não é fácil.
E ali acho que não tem jeito. O cara disse assim, eu tinha lá um rapaz de 18 anos. Você tem que ser o Thomas, o nome dele é Thomas. Você tem que chegar aqui com 18 anos. Agora, engraçado, como é que é, mais uma vez a coisa se repetindo, eu saí daqui, antes de ir para Belém, daquele que vinha uns tambor de 200 litros, não tinha periculosidade, não tinha esse negócio de, de perigo, né? Então a gente pegava uma mangueira e media numa lata, colocava, né? Mas também eu vendia revista e vendia cartão de loteria. Mas não fui incentivado a essa parte, fui incentivado a estudar para arranjar emprego. E depois de 40 anos eu estou aqui no mesmo lugar, agora vendendo coisas. Né? É bacana isso. Quer Impressionante. dizer, e começando do zero mesmo, do zero mesmo. Do zero mesmo. Uhum. Né? Então, voltei para o lugar e me lembrei disso. Cara, eu era vendedor antes. Por que não posso ser agora? É. Né? E pronto, aí ficou muito mais... olha, eu fazendo processo seletivo, o meu líder tem 22 anos e é milionário. É isso aí. Né? Eu não... Aquele negócio, né? Eu fui com isso, com toda essa abertura de mente e tal, mas quando você começa, a bagagem puxa porque você quer fazer do seu jeito. Cara, aqui tem um método que está há 30 anos dando certo, segue esse método, vai lá na plataforma, estuda o que tem lá. É só isso que precisa fazer. É. Eu acho assim, que não é fácil, realmente. Não é. Existem os métodos, mas também existem os seus valores, né? Você casar as duas coisas. Certo. Né? E Não, dá mas para você fez, de alguma forma fez. Não dá para você. sim. Assim, a questão do valor é a seguinte, é desonesto? Não é. Então, ok. Não é. Uhum. É. A questão esses valores, os princípios, na verdade, né? Sim. A honestidade, ética, essas coisas. Então, o trabalho é isso. O trabalho é meritocrático, né? Depende só de mim. Uhum. E as coisas são bem transparentes. Então, não tem nenhum... A venda é isso, né? E a questão da venda, né? A venda sempre foi um negócio menor para mim. Então, até assim, quando tudo dá errado, você vai ser vendedor. Né? Não sei de onde que a gente tira esse negócio. E quando, na verdade, a questão... nós somos vendedores natos, né? A gente não percebe isso. Você não vende só um produto, você se vende como pessoa. Você É. se vende para namorado, vende para outras pessoas, vende ideias. Então, como advogado também, você tem que ser um vendedor, porque senão você... Enfim, você está sempre vendendo, só que por algum motivo você só vai para essa parte de vendas de produtos quando tudo é errado, como se fosse realmente um profissional. É. E, de repente, eu me vi assim, cara, da negócio do ego. Você é o quê? Sou advogado. Não, agora eu sou vendedor. Mas olha, E não ter nenhuma, né? Não, eu sou vendedor, não sou mais advogado. e ter orgulho Então, de dizer isso, e né? ter orgulho disso. Quando E eu para você ganhei. ser o vendedor que você é hoje, você teve que passar por todo esse crescimento, Sim, exatamente, né? entendeu? Mas a questão da venda aqui da liberdade, porque depende só de você. As pessoas que. Você, primeiro, para ser vendedor, você precisa ser uma pessoa rica de conhecimento, você precisa ser uma pessoa com controle emocional, uma pessoa que entende as outras pessoas, e você sabe como falar com elas. Então, é muito rico, né? Não só para vender, mas para você. Você é uma vendedora, você está aqui na internet, você tem você tem um serviço para oferecer e você também é uma vendedora. Então, e você está aqui mostrando o seu trabalho para outras pessoas, né? É. E E tem que você saber precisa quem está do entender esse outro lado. processo. Hã? Desculpa. Tem que Desculpa. saber quem está do outro lado para receber o produto que você está vendendo é um ser Exato, humano. exato. Muito diferente Né? daquilo que você possa ter de Sim, preconceito dela. Então, é não preconceito exatamente. quem está Exatamente. chegando. Exatamente. Então, a riqueza ali, consegui fazer o meu primeiro curso inaugural, método mudar para MPVM, né, método para mudar melhor. Consegui colocar 15 pessoas em 5 domingos para a gente passar ali, e eu achava que
acabou ali, tinha um produto e eu ia começar a gravar. Quando eu fui começar a gravar, eu vi o tamanho da encrenca, né? De cara, isso vai demorar demais. Eu não estou mais afim desse negócio de passar um tempo. E nesse caminho eu encontrei um chamado DNA de riqueza, né? Que é exatamente isso. Como você transformar a sua mente próspera, para a prosperidade. Já tinha lido Pense em Riqueza, Lei do Triunfo, O Segredo da Mente Milionária, tudo isso já tinha lido. E me chamou a atenção isso. Você já tudo isso não ficou rico, é porque você está fazendo a mudança no lugar errado. Comprei o curso desse cara por causa do vídeo de venda dele, que eu ia fazer um parecido com aquele. E foi aí que começou esse negócio da riqueza, porque lá encontrei lá uma sequência assim. Para você ter o que você ainda não tem, você precisa ser o que você ainda não é. Você precisa ser outra pessoa para fazer o que você ainda não faz, para ter o que você ainda não tem. Isso, para mim, foi assim um achado sensacional. E, na verdade, nós já fazemos isso, né? Para eu me transformar num candidato a diretor nacional, eu tive que me transformar ali. Mas só que você não faz isso inconscientemente, assim como você vende inconscientemente. A grande sacada é quando você toma consciência de que você é essas coisas e aí você começa a ter o controle dela. E aí foi que eu entendi. Antes de você ser milionário, você precisa pensar como um milionário, porque se você não se preparar para ter 1 milhão de reais, por exemplo, quando você tiver, você não sabe o valor que ele tem e você vai jogar ele fora. Como acontece muito com os ganhadores de loteria, né? Que é a questão da mentalidade pobre, que acredita que rico não trabalha, então ele quer ser rico para não trabalhar. E eu também pensava desse jeito, tanto que eu jogava na loteria. E aí, quando você... Mas não é só para ter dinheiro. Você, para ter um casamento próspero, você precisa se transformar numa pessoa casada antes de ser casado. Se você vai para uma empresa, você precisa se transformar num empregado antes de ser empregado. Então, essa não é só para dinheiro. Porque se você tiver oportunidade e não estiver preparado, você não vai ter o companheiro ou a companheira que você esperava, você não vai durar no seu emprego, você vai jogar tudo fora, porque você acha que do jeito que você... Enfim, você não se prepara para situações. Então, a riqueza é isso. E o dinheiro é só consequência dessa riqueza de conhecimento. Mudança de mentalidade, né? Primeiro você tem que ter conhecimento para se transformar, né? E depois ter controle emocional. O controle emocional é chave em qualquer coisa que você faça. Então, só para você ter uma ideia, na época que eu fui gerente, que eu estava gerente lá na Ceron, eu entendia que a técnica era... Eu sempre fui muito metódico, né? Então, eu achava que ensinando tudo direitinho, o que cada um tinha que fazer, estava tudo certo. Esqueci o jogo da cintura, esqueci a parte humana do processo mesmo. E isso me trouxe muitos problemas. Mas eu entendi isso. Eu entendi que realmente faltava isso. Né? Porque eu pensava assim, cara, todo mundo ganha bem aqui. É só trabalhar, bicho, não tem mais o que fazer. Né? Mas eu também, quando eu trabalhava mais, eu queria ganhar mais. Só que eu não aceitava. Enfim, né? Deu um nó. Eu não estava preparado para aquele negócio lá. A minha preparação era outra preparação. Não era uma preparação de liderança, na verdade. Né? Eu fui ser gerente, eu fui ser chefe. Eu fui mais um chefe de que eu nunca não fui um líder lá. Né? Então, isso ficou muito claro. Ficou muito claro para mim. Quando você chega aqui um monte de ciclo fechado, né? Um monte de ciclo fechado, fica muito mais fácil de você fazer essa retrospectiva e saber onde é. Eu já fiz a minha linha do tempo. Né? É muito bacana essa linha do tempo, viu? E aí você vê, então, essa experiência... Então, quem é o Sérgio hoje? O Sérgio é uma pessoa que errou muito até 1994, errou muito, tanto que errava mais de que acertava, porque a minha vida parecia boa, mas a questão da dívida, da necessidade, mesmo ganhando bem, né, que a riqueza não é de quem ganha bem, é de quem gasta menos do que ganha.
Né? Uhum. Porque uma pessoa ganha 1 milhão, gasta 1,1 milhão, ela vive o inferno astral. Do mesmo jeito que ganha 1.000, né? E eu era assim. E depois que comecei a entender essas coisas, e, e aí começou realmente a virada. Então, na verdade, hoje eu entendo com as técnicas ali, o que, é que eu estava fazendo ali que eu não sabia. Então, a grande sacada é você entender o que você já faz, né, para melhorar. A questão da crença, que é uma coisa assim, foi um achado muito, muito rico para mim, a questão da crença. Né? Eu não consigo, eu não mereço. Eu estava aqui Essas lutando limitantes, né? com a questão do merecimento, e você nem percebe isso. Né? Você nem percebe isso. Até para elogio. Né? Você pega assim um ditado popular, diz: dar é melhor do que receber. E quando você recebe, você não aceita, porque dar é melhor do que receber. Entende? Você não Uhum. recebe um elogio. Sérgio, está com a camisa bonita. Não, isso aqui é velho, não sei o quê. Né? E você ouve as pessoas falando isso o tempo todo. Né? Sim, Mas ainda isso. você ouve ainda? Você ouve assim? Não, agora eu digo obrigado. Aprendi, eu tive que me condicionar a dizer obrigado e calar a boca. Obrigado e É, nem é, é, devolver o elogio. É só apenas receber e agradecer. Não a questão de devolver elogio como retribuição. Então, não precisa fazer isso. Então, você diz uhum, obrigado e pronto. E você uhum. não precisa julgar se é verdade ou não, só recebe pronto. É, Né? também. E eu tive que aprender isso, né? Mentalizar isso, escrever isso, né? Que a 50 vezes. Agora tem um caderno de programação aqui. Agora até que é o seguinte: eu quero um hábito novo, eu escrevo 50 vezes. Quando eu quero acelerar, eu escrevo 50 vezes de manhã cedo, mais 50 vezes de manhã. Como já está mais aqui, aí você já pegando mais o jeito, no começo é difícil, mas quando você pega o jeito ali, as coisas já ficam mais fáceis. Eu já escuto o que, eu falo e conserto ali mentalmente. Hoje eu tenho na minha agenda exercícios mentais, Pois é. coisas que a gente não faz, né? Muito por É, físico, muito por físico. o que você faz? Você faz uma programação do cérebro, Sim, sim, que é isso que a gente chama sempre atenção, né? Tem que se reprogramar. O nosso cérebro, sim. ele é como se fosse, ele faz aquilo que você quiser. E se você não quiser nada, ele vai fazer aquilo que é de hábito. Ele acha que é isso que você quer. Conversar com o nosso poder maior, que é o nosso inconsciente. Conversar com ele primeiro, antes de começar a fazer alguma coisa. Porque Sim, ele, sim. ele não vai deixar você fazer se você não fizer isso. Então, quando você está escrevendo ou repetindo, você está falando para ele: olha, cara, era assim, mas agora vai ser assim. Vamos, né? É. Eu digo assim: meu querido subconsciente, você me ajudou pra caramba até agora, mas agora precisa de mais uma ajudinha. Nós vamos ter que pensar agora desse jeito assim. Né? Aprender a falar. Yes. O mentor diz assim: enquanto as pessoas não disserem que você está maluco, então você não está fazendo nada ainda. Começar a falar sozinho. É, Só para completar, esse filme, né, o King Richard, né, que ali é o máximo da programação mental. Você assistiu o King Richard? não. Qual é o filme? É King Richard. Não, não É o, assisti. pa, é o pai da Serena e da. É um filme, é uma história real, baseada em fatos reais. E a Serena se despediu esse ano do tênis, né? A Serena é a Venus Williams. Resumindo aqui rapidinho, sem spoiler, né? O King Richard, ele é um negro americano que sofreu muito lá nos anos 50, né? E disse que os filhos dele não ia passar por isso. Mas antes das duas filhas nascerem, ele fez um plano para as duas. Olha só a loucura. Ele fez um plano de 73 páginas para as duas filhas, que elas iam ser tenistas, porque ele viu na televisão que um prêmio de tênis era US$ 1 milhão. Né? Então, ela vai ser isso aí, para ser livre. Uhum. E, e ele aprendeu a jogar tênis, ele começava a comprar bola usada antes das meninas nascerem, para você ver. E ele Olha, transformou as meninas em duas campeãs, uma com 14 e outra com 15 anos. E está aí contando a história. Isso é programação mental. é Ele programação. fez, ele chegou a um ponto de levar as meninas para um gueto, né? Onde era muito pesado ali a questão do tráfico da pobreza mesmo, para
o pensamento dele, vou levar, você não vai nascer em berço, você não vai viver em berço, você vai viver nos piores lugares, porque você é negra e você vai suportar tudo que acontecer. Se você escapar daqui, você está preparado para qualquer coisa. Né? E isso foi pensado antes de ela nascer. Né? Então, para mim, esse é o maior exemplo de programação. Eles teve que se programar para programar os filhos. É um filme maravilhoso. Isso a gente tem que fazer quase que em tudo, né? Sim. Eu tenho uma vizinha maravilhosa que eu amo, acho que ela já passou por aqui, e que ela, um ano antes de engravidar, ela fez uma desintoxicação, um programa de desintoxicação para engravidar. E já assim, não era o primeiro nem o segundo, aliás, é o segundo. Se programou tanto para que, eu se diz, você se desintoxicar, você tem uma chance muito grande desse bebê nascer com QI elevadíssimo. Porque você está preparada para recebê-lo, né? Fisicamente, organicamente, mentalmente, você programou. Mas eu acho que em tudo, né, Sérgio? A gente precisa realmente ter o foco. Né? Focar mesmo o que você quer. Mas hoje, meu amigo, o que você tem de lições aprendidas nesse processo? Nós já estamos bem adiantados aqui, mas o que você tem de propósito, de lições aprendidas? O que você acha que caminho que não se pode trilhar, né, daqui para frente, para quem está querendo começar a entrar nesse processo de realmente buscar uma vida melhor e assumindo a responsabilidade por essa condução, né? Uma coisa que nunca vai acontecer, né? Eu não vou parar de trabalhar, mas aí agora eu escolhi o que fazer, né? Do jeito que eu quero fazer, enfim, esse trabalho de internet ele não me prende, eu posso ir para onde eu quiser e eu vou continuar trabalhando. Isso para mim é qualidade de vida, né? Mas então, e o propósito é o seguinte: tem o Jim Rohn, que ele fala assim, quanto mais pessoas você ajuda comercialmente, né? Quanto mais problemas, quanto mais pessoas resolve os seus problemas com o seu serviço, com o seu produto, mais você cresce também. Então, você cresce, porque quando o cara é empregado, ele não tem essa visão, né? Como é burocrático, a questão do cliente ali, o cliente era interno, mas o cliente não era um negócio, era um cliente ali de tratar bem, de pagar certo, é diferente do cliente externo, aquele cliente que compra, que mantém a empresa. Então, essa noção de cliente eu sempre tive, né? Meus amigos são meus clientes, então, para servir aquele negócio todo. Então, comecei a tomar essa consciência ainda lá quando eu assumi naquela época lá, questão do cliente. E aí virou, meus colegas de trabalho eram meus clientes, mas também meus filhos eram meus clientes, de tratar bem, né? Que é a questão de vender a ideia da educação para eles e tal. E quando cheguei lá na empresa de multinível, essa era um mantra, né? Então, cuide bem das pessoas, que elas vão cuidar bem de você também. Né? Uhum. E isso hoje. Então, na época, o produto era para emagrecimento, né? Que também é uma coisa que muda a vida das pessoas. Hoje eu estou oferecendo um curso de idiomas também que muda a vida das pessoas. Eu voltei a estudar, estou voltando para o inglês, depois de tanto tempo, né? Eu gosto de cantar e sempre gaguejo aqui nas músicas. Domingo agora eu cantei bacana lá, uma musiquinha lá. É mesmo, é? Isso, comecei a perceber essas coisas, né? De me alegrar com minhas próprias superações e tal. Na verdade, isso é meu grande barato, né? O que eu posso fazer que eu não consigo quando eu percebo, até quando eu não respondo mais de prontidão, né? Sabe que o nosso subconsciente responde para a gente. E quando eu consigo quebrar o padrão de resposta, para mim já é uma vitória e eu comemoro isso. Maravilha, é isso aí. Eu comemoro isso. É isso aí. Comemorar tudo. Isso foi
tem uma cena daquele filme, A Teoria de Tudo, né? Quando o Hawkins lá, ele acabou de fazer a tese dele lá do buraco negro, que não tinha ninguém lá. Ele saiu sozinho ali, se arrastando, encostou numa coluna e deu aquele sorriso ali, estava comemorando E eu uso aquilo também, aquela mesma jeito, você deu um sorriso e tal. Né? É isso aí. Foi eu conseguir, né? E para eu conseguir. Né? Então, todo dia eu tenho essas coisas. Assim, eu percebo que pequenas coisinhas, pequenas coisinhas. É isso aí. Comemorar sempre todas as vitórias, todas e quaisquer vitórias, né? A gente e não ter um limite. Ah, isso eu não faço porque eu não consigo. Pô, você pode até não fazer, porque talvez não interessa naquela hora. Agora, dizer eu não consigo, cara, não tem coisa que mais me desafia dizer Pedrinha não consegue. Ah, eu vou mostrar que eu consigo também. Não é nem pelos outros, é para mim mesmo, entendeu? Não sou eu. Tô nem aí para o que os outros pensam, né? Imagina uma mulher como eu, você disse que tem 60, eu tenho 67, né? De estar entrando. Eu ia falar que eu ia me dizer assim, que a Pedrinha tem uns 50 anos, cara. Tanta internet que a distância faz isso. Depois eu quero sua. Depois vamos conversar em off, quero saber o que está acontecendo aí, tá? Eu acho que tem. Se serve também para homem, se tem um produto, uma linha, né? Eu acho que Parabéns. tem um pouco do Sérgio dentro de mim, alegria de viver, vontade, Acho que é isso disposição, mesmo. né? Acho que é isso mesmo. É isso que nos faz. Eu estou até aqui como hospedando a minha tia de 100 anos. Você precisa ver que capacidade, sabe, que mulher incrível, positiva, sabe, assim, sempre viva, né? Então, eu acho que o que faz a vida é isso. É você não se achar, poxa, eu estou com essa idade, eu tenho mais a que descansar, eu tenho mais a que, sabe, só viver. Faz o que você quiser, se estiver dando alegria, se é isso que você quer, faça. Mas não faça porque na cabeça pela idade. Não. Faça porque está fazendo bem assim. Agora, na verdade, gente, a gente pode tudo. A gente pode tudo. A gente pode ser o que quiser, pode crescer até onde quiser, pode. E não tem limites, porque tem tudo aqui. Hoje em dia tudo é muito facilitado, né, Sérgio? Eu estava fazendo agora ainda há pouco um vídeo sobre um livro que eu acabei de ler, porque quando eu leio um livro assim que eu acho que está muito legal para passar para as pessoas, né? Sobre as habilidades, as 5 habilidades que te tiram da caixinha, assim, super legal. E a vida é isso, tudo que você julga, tudo que acontece com você é por conta das suas percepções. E as suas percepções, elas estão muito calcadas naquilo que foi. Sim. Mas quando você muda o olhar e entende que o que foi também faz parte, não tem como ele já, né? Mal ou bem faz parte. Mas que você pode mudar o olhar, que você pode acrescer mais coisas boas dentro de você, olha como muda, como, né, o nosso rumo Não, muda e como a gente é capaz de inspirar, né? Como você está fantástico. fazendo hoje aqui. Fantástico. Você falou aí, eu posso, né? Eu escrevi um livrinho, né? Mudar melhor isso eu posso fazer. Nesse livrinho, ele tinha 100 coisas que você pode fazer sozinho. Esse era o mote, né? Então, eu posso, sei, eu posso. Esse livrinho ali. E ele nem sabia o valor daquele livro na época que eu escrevi. Olha Né? só, que E legal. hoje eu continuo dizendo, eu posso outras coisas. Né? E E estou a gente até fazendo uma versão do livro mais... continuando, né? Quando você diz eu posso, né? Você tem que continuar fazendo perguntas. Como eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Então, posso é só o quê, né? Só o quê. Aham. Mas continua, você tem que continuar ali A se questionar, né? Para e o encontrar. raciocínio. Então, eu posso ter dinheiro? Posso. Como? Vendendo, né? O quê? Aí você vai atrás. Né? Aquele negócio lá do rico, né? Olha, foi um parto me colocar aquele negócio ali. Eu decidi ser rico, lembra? Para ser mais livre. Isso que tem lá no meu perfil, lá no Instagram. Mas eu passei uns 4 meses para escrever aquele negócio ali. Porque
porque esse negócio, a minha relação com o dinheiro sempre foi uma relação muito... Eu não sei, eu era minimalista, até eu me contentava com fusquinha, me contentava com a casinha. Como você não desejava, né? Tem até uma frase assim, se você não desejar a vida que quer, você vai aceitar a vida que... A vida que... Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho. Né? Na Mas verdade, aquela coisa de um emprego, né? Ter um emprego, de certa isso, forma, você tem que ter um emprego, você tem que sobreviver. Então, se você ganha suficiente para sobreviver, sobreviva. a minha aposentadoria foi tão libertadora para mim com relação a essas coisas que... Muito bem, eu tinha umas férias, eu completo férias em setembro, completava férias de setembro, em outubro, quando chegou a questão da privatização, aí eu tinha umas férias, né? E para onde é que eu vim? Para Tutóia, de novo. Aí peguei a minha esposa, pegamos o carro, vamos para Tutóia. Aí eu fiz uma palestra aqui, no dia 21 de dezembro de 2018, a mesma palestra que eu tinha feito em 2003, do Mudar para Ver Melhor, né? E só que eu mudei ali, né? Então ali tinha um currículozinho e tal, né? Aí já tinha muita coisa e eu coloquei lá umas coisas assim, milionário, em 2025, né? Foi a primeira vez na vida que eu desejei ser milionário. Primeira vez, primeira vez. Uhum. E aí coloquei uma meta, ser milionário, atrair essa riqueza financeira, né? É, Com as riquezas que eu estou e aí atrai. a poder fazer para me transformar na pessoa que vai fazer esse milhão vir para 2025. Então, tudo para mim é 2025. Mas aí compramos uma casa aqui, né? Antes de sair, antes de voltar para Rondônia, quando chegou em Vilhena, eu estava vindo e tal. Quando chegou em Vilhena, na casa da minha filha, porque eu passei na casa lá em Rio de Moura, passei lá uma semana, e fui. Passei em Brasília uma semana, assim, tipo despedida, assim. Mas estava adivinhando esse negócio. É. E aí, quando chegou em Vilhena, chegou o WhatsApp, né? Dizendo já o PDI. Né? Tipo, você está na hora, você tem na hora e tal. Então, já quando eu de Vilhena para lá, eu já sabia que não estava mais empregado. Então, já ali, quase que automaticamente, ó, futuro, esqueça o passado, vamos para frente aqui agora e tal. Novo E olhar. foi aqui que eu fiz esse site. Assim, eu vou ser milionário em 2025. Vou Uhum. vender, vou lá para o marketing digital, vou vender. Vou ser vou Aham. ajudar as pessoas em escala, né? E aí foi o que aconteceu. Compramos a casa e aí voltamos para Porto Velho e aí aconteceu aquelas coisas todas. E aí quando foi dia 21 de outubro, vai fazer 3 anos agora que eu estou aqui. 4 anos já. 4 anos. Caraca. 4 anos. É 3 anos, né? São 3 anos. Uhum. Dia, aí aconteceu o seguinte, foi a viagem que não tinha data para chegar e nem data de retorno. Passamos quase um mês viajando para chegar aqui. Né? Caramba, foi mesmo. E gravei tudo num grupo privado, né, chamado de Porto Velho a Tutóia. Né? E aí gravei toda viagem está lá. Nunca vi. Né? Acho que dia 8 eu vou abrir lá e vou fazer essa retrospectiva aí, né? Muito bem. Então, assim, fiquei mais, estou mais emocional, me emociono já mas eu me emociono com coisas bem feitas, sabe? Eu gosto de ver finais e tal. Tênis, então, maravilhoso, né? Então, a despedida do Roger Federer, nossa senhora, fico muito... Fiquei assim, meio mole, Muito bom. parei de ser ali na técnica, método e planilha. Eu não uso planilha, mas para outra função, não é mais Sim, sim. não é mais um fim, né? A planilha é meio também. Hoje é um Sérgio Vida, né? Sim. E estou aqui, não tenho vontade de ir para lugar nenhum. Eu vou em São Luís ali, e já quero voltar para casa de novo. Eu tinha andar a pé aqui, fazer as coisas a pé, tudo bacana. Aí, na empresa multinível, né? Eu estava falando assim, cara, mas eu vou.
tinha uma coisa que, quando eu trabalhava na empresa lá, a questão da assistência médica. Né? Então, eu tinha medo. Essa coisa que eu acho que é interessante para a gente falar aqui. Quando você tem as coisas, você não... Quando... Pela assistência técnica, médica ser tão boa, eu não cuidava da saúde. Porque estava dizendo ali, não, se adoecer, você vai para lá. Né? Bem atendido, né? Quando esse negócio começou a... Mas a minha preocupação era essa. Aqui é um lugar que não tem... Tem ali alguma coisa ali, mas tem que pegar um carro para ir para Parnaíba, que é 120 quilômetros, São Luís 330. Né? E como é que eu vou resolver isso? Lá nessa empresa multinível, disse assim, Sérgio, é o seguinte, ó, plano de saúde é plano assistencial. Você fica doente e vai ser tratado lá. Aqui tu está numa empresa que tem um plano, é o PPS, Plano de Prevenção de Saúde. Você vai mudar o seu estilo de vida de forma que você não adoeça, ou pelo menos... E isso me deu uma segurança tão grande de vir para cá, porque aí eu comecei a me cuidar mais. Né? Perdi 15 quilos. Até hoje eu pesava 101, hoje eu estou aí com 86, 87, já com 2, 3 anos, e tá uma mudança de estilo de vida. Então, minha vida mudou assim, completamente nesse dia. Mas sempre ali, ó, até hoje eu uso muito o Milagre da Manhã para fazer essas coisas. Né? E agora, mais mudança de estilos de vida é fundamental, né, Sérgio? Você não pode mudar com a mesma mentalidade, com o mesmo estilo de vida, você tem que fazer uma geral mesmo, uma reprogramação a total. mente primeiro, principalmente o segredo é a cabeça, porque assim, o que é começar uma mudança no lugar errado? É pelo comportamento, né? Você vai pelo automático. Então você diz assim, final do ano você se sente obrigado a fazer uma meta, né? Então em janeiro eu vou para academia, então come, bebe e tal. E aí você compra a roupa, tem de tudo. A parte mais fácil é essa, né? De comprar coisas, ir lá na academia e pagar. Né? E aí você vai um dia. Mas você não está fazendo isso racionalmente. Aí é que está o problema. Você não aguenta fazer isso racionalmente mais de 10 dias. Porque vai pesando, cada dia vai pesando. Aí você está lá fazendo e o oficial está dizendo, cara, tu não tem que estar aqui, tu tem que estar lá não sei aonde. Então, onde é que a mudança no lugar certo? Primeiro você internaliza, vai lá, pega 30 dias lá do Milagre da Manhã e afirma, eu sou a pessoa que vou eliminar 30 quilos em 90 dias. Todos os dias eu vou passar 1 hora aí acaba o conflito. Aí acaba o conflito na mente, né? Porque você vai estar lá e está todo mundo combinando aqui. Está todo mundo combinando. Isso. Seu cérebro, até hoje, eu acordo 4 horas da manhã, por causa daquele negócio lá. Né? Muito bom. Para ficar bem mais didático, você não conseguiria dirigir da mesma forma que você começou a dirigir. Imagina você dirigindo daquele jeito lá. Olhando por 2 pés, tem que olhar nervoso pra caramba. E aquele ato de dirigir é tão emocional que, quando é emocional, internaliza muito mais rápido, é que você aprende uma coisa lá que você não treina em autoescola, que é frear bruscamente. Você não aprende isso. Só acontece quando há necessidade. Né? Mas o instrutor está dizendo ali, olha, se vier, você fica imaginando, você fica mentalizando isso. E quando precisa, você está ali e freia, e evita o acidente. Pronto para mudar. Não, já está mudado, né? Mas você não treinou isso, foi só uma mudança, né, de tanta pressão ali, de ter medo de bater ou de causar um acidente, que o cérebro entende que na hora que acontecer aquilo que você pensou, ele vai colocar seu pé no freio e vai parar. Muito bom. Serginho, eu ficaria mais um tempão conversando contigo, mas o nosso tempo já... Você já foi generosa demais. Mas uma delícia, muito bom saber. A gente vai acrescentar mais algumas coisas aqui
na descrição, porque eu acho que foi muito legal, assim, tudo que você disse. Eu acho que quem puder ver o vídeo depois, né? Eu agradeço muito a todos que estiveram aqui. Fiz uma lista enorme, que eu acho que não vai dar nem tempo para ler, mas tem muita gente legal aqui, muita gente nos prestigiando. Obrigado por tudo. Espero ter contribuído aí com a sua audiência, né? Uhum. Experiências aí. Às vezes, Sérgio, outro dia me perguntaram, Pedrinha, mas o que você ganha com isso? Olha, Não tem preço. Uma ou duas pessoas que sejam tocadas pelo que houve, para mim eu já ganhei muito, porque eu tenho recebido comentários muito interessantes, sabe? Eu gosto e vou continuar, porque, logicamente, que todos aprendemos juntos, né? Eu acho que cada pessoa que passa por aqui deixa muito perfume. E com certeza leva também, porque é assim a vida, né? Até às vezes, quando você se expressa sobre algo que você sente, você aprende até com a sua forma de expressar, né? Então, Serginho, foi muito bom. Estou amando. Quero mais continuar a nossa conversa sobre aquelas indicações que você me fez. São fantásticas. Eu acho que em algum momento você volta